pessoal, passando aí para mais um vídeo sobre os conjuntos numéricos, e aqui nós vamos fazer a observação sobre os números reais, certo? Bom, nós vimos nas nossas aulas anteriores, nós falamos aí nas nossas aulas sobre os conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros e conjunto dos números racionais e irracionais. Sobre esses conjuntos nós falamos. Nós vimos lá que o conjunto N, todo número inteiro, todo número natural, ele é inteiro. E nós vimos que todo número inteiro ele é racional. Na sequência, nós vimos que esses números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma A sobre B, de modo que esse B, A e B sejam números inteiros e B diferente de zero. Vimos também que esses números, eles podem ser representados, eles podem representar números decimais, finitos e infinitos periódicos, que são as dízimas periódicas. Agora, nós vimos exemplos de alguns números que não podem ser escritos na forma A sobre B, ou seja, de números não racionais. Se esses números não são racionais, eles são irracionais. E vimos que uma boa parte deles são as raízes não exatas. É como, por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 4, raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 10. São todos números que não têm raiz quadrada exatas e, portanto, são números irracionais porque não podem ser escritos na forma de fração. Eu citei raízes quadradas, mas tem raiz cúbica de 9, por exemplo, não tem nenhum número que é elevado ao cubo de 9 e infinitas raízes, tá? Então, qualquer número que não pode ser escrito na forma A sobre B, com B diferente de zero e A e B inteiros, esses números são irracionais. E agora, pegando esses dois grandes conjuntos, conjunto dos números racionais, porque N e Z está contido nele, e pegando eles dois, racionais e irracionais, formam outro grande conjunto chamado conjunto dos números reais. Aqui representado pela letra R. R representa o conjunto dos números reais, certo? Então, quando vocês verem aí o R em um conjunto e determinado por R, vai ser conjunto dos números reais. Bom, e aí você percebe o seguinte: todo número natural, ele é um número real, todo número inteiro é real, todo número racional é real e todo número irracional é real. Aí você pode se perguntar, professor, mas e aí, qual o número que não é real? Bom, real já está dizendo, né? O que é real? Aquilo que existe, certo? Então nós temos exemplos de números que não existem, que não são reais, tá? E aí eles já vão pertencer a um outro conjunto, onde já aparece a unidade imaginária. Mas aqui nós vamos focar mesmo no conjunto dos números reais. Vocês observam que se eu coloco aqui raiz quadrada de menos 4, ou raiz quadrada de raiz quarta de menos 16, nós temos aqui dois exemplos de números que não pertencem ao conjunto R, tá? Eles não pertencem ao conjunto R. Por que, professor? Raiz quadrada de menos 4 não é menos 2? Observe que se você pegar menos 2 elevado a 2, nós vamos ter aí o quê? Fica menos 2 que multiplica menos 2, menos por menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Então não é um número igual a menos 4. Logo, isso daqui, raiz quadrada de menos 4, não pertence a R. Não pertence a R. Eu coloquei aqui o exemplo da raiz quarta. E aí, observa o seguinte: se nós pegarmos menos 2 à quarta potência, fica menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8.
8 vezes 2, 16. Menos por menos dá mais. Aí mais por menos vai dar menos. E esse menos por menos vai dar mais. Então fica 16 positivo. Logo, esse número aqui também não pertence a R. Ou seja, não são números reais. Aqui eu coloquei dois exemplos, mas dá pra gente generalizar. Todas as vezes que você tiver raiz enésima, né, raiz enésima de um determinado número, olha, raiz enésima de um determinado número negativo, se esse n for par, ela não pertence a R, tá? Não pertence a R. Todas as vezes que você tiver raiz enésima e esse n for um número par, o radicando for negativo, então não existe dentro de R, tá? Não pertence, não existe dentro de R, tá bom? Então não existe, vamos até trocar esse sinal aqui, em vez de colocar assim, não pertence, nós já vamos definir o seguinte, não, poderia até colocar o símbolo, não existe, tá? Não existe em R. Bom, nós vimos lá nas definições de potências que quando a base é negativa, o expoente é par, a potência é positiva. Então é por isso que não existe raiz enésima, sendo n par, de um número negativo, tá bom? Então aqui são exemplos de números que não são reais, tá bom? Não existe no conjunto R raiz enésima, sendo n par de um número negativo, tá bom? Bom, e aí, todos esses conjuntos aqui, estudados anteriormente, formam quem? Conjunto dos números reais. Então, todos esses números que nós estudamos são números reais, são elementos pertencentes a esse conjunto, tá bom? Agora, vale a gente lembrar essa informação, olha, N está contido em Z, Q está contido em Q, Z está contido em Q, que está contido em R e também está contido em R, tá bom? Então, esse conjunto R, ele contém todos esses conjuntos anteriormente estudados. E aqui nós temos a reta real. Vou usar esse pequeno espaço para a gente representar a reta real. A reta real, ou seja, é a reta que contém todos os números reais. Todos os números reais podem ser colocados nessa reta, encontrando aí a sua posição na reta real. Essa reta nós temos como marco aqui, ó, o zero. A partir do zero, nós vamos ter os números para a sua direita, os números positivos. E aqui eu vou usar representando primeiro os números naturais. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o 1, o 2, o 3, e aí ela segue infinitamente. Tá? O 4, 5, 6, infinitamente. Esses números eu teria quem? O conjunto N, o conjunto dos números naturais. Considerando aqui um eixo simétrico, né? Considerando aqui um eixo de simetria passando aqui no zero, nós encontramos o oposto de cada um dos números naturais. O seu oposto aqui, por exemplo, olha, o 1 é menos 1, o 2 é menos 2, o 3 é menos 3, o 4 seria menos 4 e infinitamente. Essa reta ela é infinita para os dois lados. Eu costumo dizer que ela vem do além e vai para o além, tá? Infinitamente para os dois lados. Uma observação quando vocês forem fazer a localização de números na reta real, é ideal que esse espaço aqui de uma unidade ela seja sempre igual entre dois números inteiros, tá? Consecutivos. Ó, de 0 a 1 esse espaço, de 1 a 2 é uma unidade também, de 2 a 3,
Aqui também, olha, de 0 a menos 1, de menos 1 a menos 2, é assim sempre o mesmo espaço. Então agora o que nós temos? Nós já temos dois conjuntos representados aqui. Nós temos o conjunto dos números naturais, que vai de 0, 3, né? De 0 a 3 aqui na reta e segue infinitamente. Nós temos os números inteiros, que eu peguei aqui, a reticência, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e segue infinitamente. Então, nós já teríamos representado aqui o conjunto Z. Uma observação importante. Entre dois números inteiros consecutivos, não existe um outro número inteiro. Entre dois números inteiros, quaisquer consecutivos, não existe um outro número inteiro. Por exemplo, entre 2 e 3, não tem um outro número inteiro aqui dentro, né? Entre um e outro. Se eu pegar menos 2 e menos 1, também não tem aqui, olha, um outro número inteiro nesse espaço, certo? Vale para os números inteiros, vale para os números naturais. Vamos fazer a representação do conjunto Q, de alguns números, né? Além desses que já tem, porque eles também são racionais. Todos esses números podem ser escritos na forma de fração, são racionais. Vamos colocar mais alguns que não representam o número inteiro. Por exemplo, eu vou pegar aqui a metade, olha, de 1 a 2, essa metade aqui eu teria aqui 1,5. 1,5 eu posso representar por 3 meios. Então, 3 meios já está na forma de fração. Ele é um número racional que não é inteiro, tá? Que não é inteiro. Se ele não é inteiro, não é natural. Ele pode ser localizado aqui na reta. Um outro exemplo, poderia pegar aqui raiz cúbica de 8 dá 2. Né? Então, raiz cúbica de 8, se eu pego, por exemplo, raiz cúbica de 8, é o próprio 2 aqui, olha, raiz cúbica de 8. Observe que esse número tem raiz, né? Então, por mais que apareceu o radical, porque lá no livro de vocês, às vezes aparece, identifique na reta numérica, aí vem raiz quadrada, raiz cúbica de 8. E aí você fica aquela confusão, raiz cúbica, onde que eu vou colocar? Primeiro verifica se não é um cubo. Perfeito. Se for, ele representa o número inteiro. Nesse caso, o 8 é um cubo perfeito. Então, a raiz quadrada de 8 é 2. Pode ser representado o próprio 2 ou dessa maneira. Vamos ver a representação, a raiz cúbica de 9. Tá? Raiz cúbica de 9. Olha só a raiz cúbica de 9. A raiz cúbica de 9 é maior que 2 e menor que 3, né? Porque 3 elevado ao cubo dá 27. 2 elevado ao cubo dá 8. Então, a raiz cúbica de 9 está bem próximo do 2 aí, seria aproximadamente 2,11, mais ou menos, no máximo. Então, você coloca aqui, ó, raiz cúbica de 8. Perdão, raiz cúbica de 9. Observe que 9 tem raiz quadrada, mas não tem raiz cúbica. Esse número, ele é o quê? Irracional. Então, já temos aqui na reta números racionais e números irracionais. Um outro exemplo, vamos pegar aqui na reta, vamos localizar raiz cúbica, raiz quadrada, menos raiz quadrada de 2. Então, quando eu pego aqui raiz quadrada de 2, é aproximadamente 1,41, 1,4, 1,41. Se eu pegar o menos, então vai ser menos 1,41. Então está lá na parte negativa, à esquerda do zero. Eu vou colocar aqui, eu tenho menos 1. E menos 1,4 está mais ou menos aqui, ó, que é 1/10, né? Aliás, 4/10. Então, 4/10 vai estar mais ou menos aqui. Aqui seria metade, 1,5. Aqui 1,4, mais ou menos aqui. Então, aqui, olha, ficaria menos raiz quadrada de 2. Um outro número irracional. Certo? Então, aqui nós já temos dois números irracionais dentro
da nossa reta. Vou representar mais um número racional. Vamos representar o número, vou colocar aqui 2,333 menos, vou colocar ele menos, aqui já está um pouco, vamos folgar para cá. Número negativo, menos 2,333, isso aqui é uma dízima periódica. Se é uma dízima periódica, eu tenho um número que é racional, ok? E eu vou colocar só mais um exemplo. Vou colocar aqui menos 3,1,2,4,1,8,5,1,6,7, infinitamente. Observe que este número, ele não apresenta um período. Ele começa aqui, ó, 3,1,2,4,1. Quando ele chega no 1, o 2 já não repete, já vem o 8, ó, 8, 5. Quando o 1 vem de novo, já vem o 6, o 7. Então esse número, ele é infinito, portanto ele é um número irracional. Então esse número irracional, vou usar aqui, ó, o lilás para representar ele. Como é 3,124, ele está aqui, olha, à esquerda do menos 3, né? Teria aqui 1/10, 2 centésimos, 4 milésimos. Então ele está aqui, ó, menos 3,12,4,1,8,5,1,6,7, infinitamente. E vou representar aqui de vermelho o racional, que é a dízima. Então, menos 2,3, eu tenho aqui menos 2. Aí aqui no meio eu teria 2,5 aqui, né? Então, 2,3 está mais ou menos aqui. Então, olha, menos 2,3333 infinitamente. Ok? Então, aqui nós temos a representação dos números reais na reta numérica, chamada aí também de reta real. Tá bom? Só mais uma observação para a gente fechar. Nós vimos, entre dois números inteiros consecutivos não existe um outro número inteiro. Já entre os números reais, entre dois números reais quaisquer, sempre existem outro número real. Ok? Sempre existe. Aqui, um exemplo. Se eu pego aqui 1,5 e 1,6, entre eles existem aqui, eu posso dizer infinitos números. E eu tenho aqui, por exemplo, 1,56, 1,56, eu falei o 6, 1,56, está entre 1,5 e 1,6, tá? A comparação aqui, a gente compara décimo com décimo, não é isso? Depois vem centésimo com centésimo, aqui eu teria o zero. Tá? Então é maior, esse aqui é maior. Lá eu teria 1,60, aqui 1,56, tá bom? Aqui eu poderia acrescentar o tanto de zero que eu quisesse aqui, ó. O tanto de algarismo que eu quisesse, esse número permanece aqui entre um e outro. Então, entre dois números reais, sempre existe um outro número real. Eu posso até afirmar que existem infinitos números reais. Ok? Então, fica mais essas dicas aqui sobre conjuntos numéricos. Ok? Para reforçar aqui todos os outros conjuntos e lembrarmos que todos esses outros números pertencem a um conjunto maior, que é chamado conjunto dos números reais. Ok? Curtam o vídeo aí e se inscrevam no canal.